Mais uma vez a paz de Cristo a todos. Vamos dar continuidade ao nosso culto. E vou pedir para que os irmãos abram vossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 16. Perdão, Êxodo capítulo 15, versículo 23. Êxodo, capítulo 16, capítulo 15, versículo 23. Que diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas. E as águas tornaram-se doces, e ali lhes deu estatutos e ordenanças, e ali os provou. Vamos orar nesse momento. Senhor, mais uma vez, ó Pai, me entrego em Tua presença. Ó Deus, e peço a Ti que o Senhor continue, ó Deus, repousando sobre mim com o Teu Espírito. E que nesse momento, Senhor, que não sejam as minhas palavras, mas que o Senhor fale através da minha vida. Pai, eu me diminuo na Tua presença, para que Teu Espírito cresça, para que o agir, o operar e o efetuar seja do Senhor e não meu. E que nessa noite o Senhor venha abençoar todo aquele que estiver ouvindo essa palavra, e que o Senhor possa mais uma vez, ó Deus, se mover em favor da Tua igreja, e que possamos entender qual é o Teu propósito na noite de hoje, e que o nosso coração possa se alegrar por estar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. E o tema dessa noite de hoje é: o mover das águas transforma aquilo que era amargo em doce. Vou repetir para que você grave aí no seu coração. O mover das águas transforma aquilo que era uma água amarga em água doce. E a gente está todo mês de dezembro falando sobre o mover das águas e sobre o que o mover das águas faz na vida daquele que acredita. E o tema é o mover das águas, a sua vida será movida pelo poder de Deus. É o tema central do nosso mês de dezembro. E quando o pastor me ligou perguntando se eu poderia ministrar em um desses dias do mês de dezembro e falando a respeito do que aconteceria sobre o tema de todas as ministrações, e aí imediatamente o Senhor ministrou ao meu coração essa passagem. Eu perguntei: Senhor, mas o que isso tem a ver com o mover das águas? Porque até então, se a gente for olhar, essa água não era agitada, não acontecia nada sobrenatural. Moisés simplesmente jogou um pedaço de madeira porque o Senhor havia ordenado. E foi naquele momento que Moisés tacou aquele pedaço de madeira que fez com que aquelas águas se movessem, que aquela água foi transformada. Hoje, o Senhor não vai precisar atacar em nossas vidas nenhum pedaço de madeira para que a água se mova. Mas hoje, através do próprio tocar do Senhor em nossas vidas, as águas irão se mover. E tudo aquilo que está amargo na nossa vida, o Senhor quer transformar em algo doce, em algo agradável, em algo que será bênção nas nossas vidas. E quando a gente olha para essa passagem de Êxodo e ver que o povo ele sai lá do Egito e ele começa a sua peregrinação, e aí eles chegam num lugar onde a única água que eles encontram é aquela água que estava amarga. Provavelmente alguém teve que ter experimentado daquela água para poder certificar que aquela água não era própria para o consumo. E olhando para nossas vidas, quantas pessoas passaram por nós e que beberam das águas que fluem de nós e que foram águas amargas e que a gente não percebeu que estava oferecendo água amarga. E você pode pensar assim: mas Michele, como isso é possível?
E nós vamos falar aqui hoje sobre 4 tópicos aonde a gente pode entender que é necessário o tocar de Deus para que a nossa vida seja completamente transformada, para que haja mudança, para que haja transformação, para que aquilo que jorra de nós, assim como a pastora falou na abertura do culto, para que aquilo que jorra de nós venha ser águas agradáveis, venham ser águas doces que venham trazer vida. Ninguém gosta de ficar num lugar onde aquilo que é oferecido é ruim, é amargo. E se nós olharmos para a nossa vida, que tipo de pessoa nós estamos atraindo? Qual é a reação que nós estamos atraindo das pessoas que estão à nossa volta mediante aquilo que nós temos oferecido? Mas nessa noite, o Senhor, Ele quer nos tocar e transformar aquilo que era Mara em algo doce, em algo agradável, para que por onde a gente passar, nós venhamos marcar as pessoas com aquilo que há de melhor em nós. E aquilo que há de melhor na nossa vida é a presença do Espírito Santo de Deus. E se nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, não deve jorrar da nossa vida 2 tipos de água diferentes. Em um momento, jorra de mim água doce e agradável. E em outro momento, jorra de mim água amarga, que as pessoas não têm nem vontade de chegar perto. O Senhor não nos chamou para ser fonte de águas amargas, mas o Senhor nos chamou para ser fonte de águas vivas. O Senhor te chamou nessa noite, o Senhor nos convidou nessa noite para transformar áreas da nossa vida que estão passando por momentos de amargura. Mas o Senhor, Ele quer tocar nessa noite e transformar aquilo que está amargo em algo doce. E todos nós temos áreas da nossa vida que precisam do toque de Deus, que precisa da transformação de Deus, que precisam do agir de Deus. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre algumas situações que ocorrem na nossa vida e que às vezes nós estamos distribuindo água amarga e não temos noção do que estamos fazendo. E o primeiro mover, o primeiro tocar de Deus que transforma aquilo que estava amargo em doce é na nossa família. Nós temos a tendência de achar que porque é da nossa família, porque é nossa casa, eles têm que aceitar tudo que a gente fala, da maneira que a gente fala, da maneira que vem à nossa mente. E quantas águas amargas nós estamos distribuindo dentro da nossa casa por causa das nossas atitudes, por causa da nossa maneira de falar, por causa do nosso comportamento. Quantas esposas entristecidas com os seus maridos pela forma como estão sendo tratadas. Quantos esposos que estão andando por aí amargurados, entristecidos pela maneira como são tratados pelas suas esposas. Quantos filhos amargurados, quantos filhos deprimidos nós vemos por aí porque têm recebido dos seus pais águas amargas. Mas nessa noite, o Senhor, Ele quer tocar para que haja um mover, ainda que pareça pequeno. Eu estava reparando uma bacia que tem lá em casa e que tem água parecido com uma lagoa, porque a água não corre, ela fica ali parada no mesmo lugar. Só que quando a gente toca na água, né, quem já tentou jogar aquela pedrinha na lagoa e ela vai pulando assim, eu nunca consegui ir muito longe, mas a gente tenta jogar água e a pedrinha vai lá e afunda, mas você jogou lá. Acontece um movimento, ainda que pequeno, ainda que simples, mas há um movimento. Então não se importe com o tamanho do mover que Deus vai fazer na sua vida. Se importe que Ele fará um mover na sua vida e vai mudar e vai transformar a sua vida. Que a partir de hoje, que o Senhor possa começar a escrever uma nova história na minha e na sua casa. Que nessa noite o tocar de Deus já esteja acontecendo na nossa casa. Que águas que eram amargas do nosso lar, nessa noite possam ser transformadas pelo tocar de Deus. Mas você tem que crer que o mesmo Espírito que está aqui com você nessa noite é o mesmo que está movendo na sua casa, é o mesmo que está movendo no meio da sua parentela, porque o nosso Deus não está limitado ao espaço, ao tempo. O nosso Deus é onipresente, o nosso Deus é onipotente e Ele sabe de todas as coisas.
Que você possa acreditar agora que aquilo que o Espírito Santo de Deus está trazendo à tua memória, que por algum motivo você usou, você falou e que se tornou amargo na vida de alguém, o Espírito Santo de Deus te traz à memória para que você possa se arrepender e para que o Senhor venha tocar e venha mudar o quadro da sua história. E nós vamos ler agora o que a palavra do Senhor diz lá no livro de Efésios, no capítulo 6. Nós vamos começar no capítulo 6 e depois nós vamos voltar lá no capítulo 5. Capítulo 6, versículo 1, que diz assim: Vós, filhos, seja obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Quando a gente olha para essa palavra e a gente é filho, a gente pode achar assim, quando o pai ou a mãe ou o nosso responsável vem nos exortar, vem dar aquele puxão de orelha de leve quando a gente faz alguma coisa que não deveria. E a gente às vezes pode dizer assim, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor não pode me provocar a ira. Não é quando ele vai contra aquilo que eu quero. Quando o apóstolo Paulo escreve para não provocar a ira aos vossos filhos. Mas não é para entristecer os seus filhos com situações, com palavras que são agressão ao invés de correção. Existe uma diferença muito grande entre você corrigir e você agredir. E eu não estou falando apenas de agressão física. Eu estou falando de agressão psicológica. Eu estou falando de você mexer na estrutura emocional do teu filho de forma que você sabe que aquilo vai estar causando frustrações na vida do teu filho. Entenda que você pode e deve corrigir o seu filho, que você pode e deve orientar os seus filhos, e o Senhor nos ensina a maneira como devemos criar os nossos filhos, e nós temos que observar a maneira como estamos agindo dentro da nossa casa, a maneira como nós estamos falando com os nossos filhos, a maneira como estamos instruindo os nossos filhos. E que nós possamos, vocês que são pais, vocês que têm os seus filhos, olharem para a maneira como vocês têm cuidado dos seus filhos. A gente sabe que tem algumas fases da vida em que a gente é um pouco mais rebelde. Quando a gente é adolescente, a gente acha que é invencível, a gente acha que pode tudo, que conhece tudo, e na verdade a gente não conhece absolutamente nada. A gente está começando a nossa vida e é com nossos pais que nós devemos aprender qual é o caminho que nós devemos seguir. Então você pai, você mãe, você é o exemplo de Cristo dentro da sua casa. Você é aquele que vai motivar o seu filho com as suas atitudes a buscar a presença de Deus. É você dentro do seu lar que vai ensinar ao seu filho que Cristo deve ser a nossa prioridade, que o Senhor deve ser o nosso centro. É você dentro da sua casa que vai ensinar para o seu filho que vir à igreja para participar de um culto de adoração ao Senhor é algo maravilhoso, que acordar cedo para ir à escola dominical é algo prazeroso e não algo que é um tormento, não algo que é triste, não algo que te deixa chateado. Não diga dentro da sua casa que escola dominical é sacrifício, mas ensina o teu filho a se alegrar por estar na escola dominical. Ensina o teu filho a se alegrar por estar na comunhão com os irmãos em Cristo Jesus. Ensina o seu filho que ele representa Cristo nessa terra e que ele é observado. E filhos, entenda que assim como seus pais devem te tratar bem, com todo cuidado, te orientando, te exortando, a Bíblia nos ensina que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Honrar aquele a qual o Senhor escolheu para que através dessas vidas nós fôssemos gerados. E você pode estar pensando assim, mas Michele, eu não conheço meu pai, eu não conheço a minha mãe, mas você sabe que você foi fruto de alguém.
E você sabe aquilo que você deve ou não fazer. E entenda que quando nós conseguimos fazer a vontade de Deus, cumprir o desejo do Senhor, nós também estaremos honrando o nosso pai e a nossa mãe. Porque o Senhor jamais irá nos orientar a fazer alguma coisa que vai contra a sua própria palavra. Então, se você não conhece o seu pai, se você não conhece a sua mãe, não sabe como fazer, obedeça a palavra do Senhor, que você vai estar honrando o seu pai e a sua mãe, ainda que você não conviva com ele. E nesse momento nós vamos falar um pouquinho sobre a relação de marido e mulher. E nós vamos lá no livro de Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 22, nós vamos falar o que o Senhor nos orienta através do apóstolo Paulo aos casais. Efésios 5, versículo 22 diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Versículo 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Versículo 25, porque não é só para as mulheres que Paulo escreveu orientações. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem rúcula, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. E essa é a orientação de Paulo para aqueles que são casais. E eu confesso que quando eu me converti, bem no iniciozinho da minha conversão, e que eu vi sobre essa palavra e eu achei, que coisa maluca, né? Quando é que eu vou me sujeitar a alguém? E quando a gente vai caminhando e vai conhecendo a palavra de Deus e vai vivendo, a gente entende que sujeição e escravidão são duas coisas completamente diferentes. Tem muita gente que diz que quando a mulher é sujeita ao marido, ela vive sob escravidão, porque hoje a mulher ela é empoderada, e ser sujeita ao seu marido, conversar com o seu marido, buscar orientação com o seu marido, não diminui em nada quem você é, mas demonstra que você é uma serva obediente ao Senhor e que entendeu que o seu marido é a cabeça da sua casa e que, portanto, você, antes de tomar qualquer decisão, sente, converse com o seu marido e juntos entrem em acordo, porque não tem como uma casa permanecer de pé quando as duas pessoas que vivem naquela casa, que são a base daquela família, não conseguem entrar em acordo. Você não vai viver um casamento próspero, seus filhos viverão frustrados e você não vai conseguir ser feliz no seu relacionamento, na sua família. Por isso que o apóstolo Paulo nos deixou orientação sobre como deveríamos nos comportar. Homens, não ache que você é dono da sua esposa, mas você deve amá-la como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não ache que a mulher apenas tem que te obedecer, mas entenda que você tem um papel importante dentro da sua casa. Você foi escolhido pelo Senhor como sacerdote da sua casa e você deve usar dentro da sua casa palavras de sabedoria. Dentro da sua casa você não pode ser uma fonte de água amarga, que na igreja você é o exemplo de pessoa, você é o exemplo de boa família, mas só a sua família dentro de casa sabe como você é.
Nessa noite o Senhor quer tocar na sua família. O Senhor quer tirar todas essas águas de amargura que estão paradas sobre a nossa família. E o Senhor quer mover e transformar em águas doces. Porque o Senhor é um Deus que tem propósito no meio da sua família. A sua família foi constituída por Deus para que fosse testemunho aonde você mora, na sua vizinhança, do poder e do agir de Deus. Então olhe para a sua casa, olhe para a maneira como você tem se comportado dentro do seu lar e veja que tipo de água você tem oferecido para a sua família, que tipo de água você tem oferecido para a sua parentela. E peça a Deus para que seja uma fonte de água doce, que vai não somente saciar a sede da sua família, mas também vai abençoar as outras vidas e famílias que estão em volta da sua casa. Você foi escolhido por Deus como referencial de fonte de águas vivas na sua família. E o segundo ponto que nós vamos falar e que Deus move, e quando Deus toca, acontece algo diferente, é o mover das águas no nosso ministério. E nós vamos ler uma passagem que se encontra lá no livro do profeta Isaías. Uma passagem bem conhecida da igreja, no capítulo 6, versículo 5. Isaías capítulo 6, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando olhamos para Isaías, e nós fomos ler no início do capítulo 6, isso aconteceu depois que Isaías perdeu o rei Uzias. E até então, nos capítulos anteriores, Isaías vivia uma vida mediana na presença de Deus. E quando Uzias morre, ele tem esse encontro com Deus, ele percebe que a maneira como ele estava vivendo estava errada. E aí quando o Senhor aparece para ele e ele fala: Senhor, mas eu vivo no meio de povo com lábios impuros, os meus lábios estão impuros. E quantas das vezes nós estamos andando por aí, achando que estamos agradando a Deus, que estamos fazendo a vontade de Deus, e quando estamos cheios de água amarga, porque não estamos vivendo da maneira que agrada ao Senhor, porque não estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus, mas estamos vivendo de acordo com os nossos próprios preceitos, com as nossas próprias vontades, confiando no poder do nosso braço, da nossa inteligência, confiando naquilo que o homem pode fazer e esquecendo que quem tem poder para mudar a história é o Deus vivo e todo-poderoso, que nós declaramos com nossos lábios que servimos, mas que muitas das vezes o nosso coração está completamente distante da presença de Deus. Assim como o Senhor precisou tocar em Isaías para que ele fosse purificado, para que ele pudesse ir e falar com o povo, ir às nações e falar daquilo que o Senhor tem orientado, o Senhor hoje quer tocar em nosso ministério e transformar o nosso ministério. Se nós estamos negligenciando com o chamado de Deus, o Senhor quer tocar, o Senhor quer mover, para que a partir dessa noite nós venhamos tomar uma postura de servos fiéis do Senhor, que irão não somente adorá-lo com os lábios, mas também com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com aquilo que nós temos de melhor. O que você tem feito com o ministério que Deus tem colocado em suas mãos? Como você tem se comportado no ministério aonde o Senhor tem te plantado? Será que dentro do ministério onde você está, você é uma fonte de águas vivas, uma fonte de água doce, que as pessoas têm prazer de se aproximar de você e de ouvir aquilo que você tem a dizer, de se aconselhar com você, de confiar em você, ou simplesmente as pessoas têm se afastado de nós por causa da maneira como temos agido e nos comportado, até mesmo no meio dos nossos irmãos? Hoje, o Senhor quer mudar
nosso comportamento, a nossa maneira de agir, se não estiver de acordo com a vontade dele. Então, se você quer ter o seu ministério renovado, se você quer ter a sua vida ministerial transformada, permita que nessa noite o Senhor venha tocar e transformar aquilo que é necessário. E entenda que não é um processo fácil, mas quando você decide confiar e se entregar ao Senhor e acreditar que Ele é poderoso para transformar a sua vida, Ele vai te sustentar para que você sobreviva a esse processo e que se cumpra na sua vida o propósito dEle. O Senhor cumpriu o propósito dEle na vida de Isaías a partir do momento que ele reconheceu as suas falhas e que ele precisava ser tocado pelo Senhor. Nessa noite não tenha vergonha de reconhecer diante do Senhor as suas falhas, mas permita que o Senhor transforme a tua vida. Não viva mais de qualquer maneira, porque a vinda do Senhor está próxima. E vai chegar aquele grande dia que nós vamos estar diante do Senhor. E a palavra do Senhor diz que haverão pessoas que vão dizer: Senhor, mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu falei línguas, em teu nome eu curei, em teu nome eu falei do teu amor. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. E você vai pensar: mas como isso é possível? Porque não basta apenas ser usado por Deus, mas temos também que ser aprovado por Deus como instrumento vivo que Ele escolheu para que o nome dEle fosse honrado e glorificado nessa terra através das nossas vidas. E que nós possamos ser esse instrumento, que não somente será usado, mas será aprovado por Deus, será reconhecido como os benditos do Senhor, que poderão entrar com Ele no reino dEle e cear junto com Ele, estar diante dEle e viver uma vida eterna na presença dEle. Que esse seja o nosso maior objetivo. Não as coisas que vamos conquistar nessa terra, mas sim aquilo que o Senhor preparou para aqueles que serão os seus escolhidos, os seus separados que estarão com Ele na glória. E que nós possamos ser esses escolhidos de Deus que entrarão no reino dEle e gozarão de toda uma eternidade junto com Ele, em nome de Jesus. E nós vamos falar agora sobre o mover das águas nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades. Lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Amém? Ainda estou vendo algumas páginas se movendo ainda. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz assim: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigos de Deus. E quando eu perguntei ao Senhor, mas o que isso tem a ver com nossos relacionamentos, com a nossa convivência diária? Porque isso fala mais do nosso relacionamento com o Senhor. E quando nós nos unimos ou nos associamos a pessoas e praticamos atos que são contra a palavra de Deus, nós estamos declarando com as nossas atitudes: eu prefiro fazer amizade com o mundo do que fazer amizade com Deus. Quando eu escolho viver sobre um jugo desigual, eu estou dizendo: eu prefiro aquilo que o mundo pode me oferecer do que saber esperar com paciência no Senhor e viver aquilo que o Senhor tem de melhor reservado para a minha vida. Nessa noite o Senhor nos faz um alerta sobre o cuidado que nós devemos ter, sobre com quem nós temos nos associado, com quem nós temos sentado para compartilhar das nossas vidas, com quem nós temos nos aconselhado. Quando nós buscamos conselhos em alguém que não tem uma vida com uma direção de Deus,
provavelmente o conselho que você vai receber não é um conselho que vai de encontro com a vontade de Deus. Por isso que o Senhor nos orienta para tomarmos cuidado com quem nós temos nos relacionado, com o tipo de amizade que nós estamos construindo e com quem nós temos construído. Porque tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus e vai de encontro com aquilo que o mundo tem para oferecer, nós estamos nos tornando inimigos de Deus. E quando Paulo fala sobre a questão de ser adúlteros, é porque nós somos a noiva de Cristo. E se nós escolhemos nos relacionarmos com o mundo, nós estamos traindo o nosso noivo, portanto nos tornamos adúlteros. Mas eu creio que nessa noite o Senhor irá tocar e irá mover, e não viveremos mais uma vida de adultério, onde em um momento somos noiva de Cristo e no momento nos relacionamos com o mundo. Mas nós seremos uma noiva lavada e remida no sangue do Senhor, aonde as nossas atitudes demonstrarão o quanto nós amamos o nosso noivo. E essa semana na reunião, ontem, né, que hoje não é quinta, né? Ontem na reunião estava falando sobre, a pastora trouxe uma palavra onde falava sobre a importância de ouvirmos aquilo que as senhoras, que os anciãos têm a nos orientar. Eu até falei para ela sobre a questão da irmã Marli, porque em algumas vezes nós tivemos reuniões e só tinha eu e Dona Marli. E a reunião começava 3 horas e quando a gente viu já era 5 horas. O esposo dela, seu Paulo, já tinha chegado e nós ainda estávamos conversando a respeito das experiências que ela tinha vivido. E quando das vezes nós não valorizamos a oportunidade que nós temos de sentarmos e ouvirmos e conhecermos Deus através da vida de alguém que tem mais experiência que eu e você. Eu amo ouvir os testemunhos da irmã Marli, de qualquer outra pessoa que já viveu coisas que eu não vivi ainda. Porque nós aprendemos e nós podemos, quando passarmos por essa situação, olhar e lembrar, não, eu já vi que alguém viveu essa situação e aconteceu tal coisa, eu vou fazer diferente. Por isso que desde quando eu me converti, eu sempre frequentei a reunião das mulheres. E eu sempre aprendi muito. E eu era uma das únicas solteiras e continuo sendo uma das únicas solteiras, mas eu já aprendi tanto sobre relacionamento, sobre casamento, que eu vou levar para a minha vida. E isso é algo que eu aprendi porque eu ouvi alguém que já viveu algo que eu não vivi ainda. Escolha ouvir e viver aquele que já tem uma sabedoria na presença do Senhor. É ótimo você se relacionar com os jovens. Eu tenho amigos da minha idade, eu tenho amigos que são bem mais novos do que eu, mas eu também tenho amizades com pessoas que são mais velhas do que eu, que são mais maduras na fé do que eu, porque eu sei que podem acrescentar muito na minha vida. Então, escolha bem as suas amizades. Escolha bem com quem você tem se relacionado. E lembre sempre que todas as vezes que nós escolhemos nos relacionar com o mundo e com aquilo que o mundo oferece, nós estamos nos tornando inimigos de Deus. E eu não sei vocês, mas eu não quero me tornar inimiga de Deus. Porque quando nós lemos a palavra, nós sabemos que o nosso Deus, ele é justo. Então não queira ser inimigo de Deus, mas queira viver as promessas e as bênçãos do Senhor que Ele tem preparado para aquele que é fiel a Ele. E o nosso último tópico é: o mover das águas traz cura na área da nossa saúde. E nós vamos lá no Evangelho de Marcos, vamos voltar só um pouquinho. No capítulo 10, nós vamos ler o versículo 46. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46 diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho do Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 48.
E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, e dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Versículo 52. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Provavelmente, esse cego, Bartimeu, tenha vivido até aquele seu encontro com Jesus uma vida muito difícil. Imagino que é todo dia estar lá, parado na beira do caminho, dependendo da ajuda e da solidariedade de outras pessoas. Imagine quantas das vezes aquele homem, ele foi ridicularizado, ele foi deixado de lado por algumas pessoas. Provavelmente a vida dele até aquele encontro com Jesus não era a das mais fáceis. Ele deveria estar passando por um momento muito amargo na sua vida. Mas quando ele ouve que Jesus está vindo, ele começa a aclamar e ele não se importa com o que as pessoas estavam dizendo, porque ele tinha um objetivo. Eu preciso chamar a atenção de Jesus, porque eu sei que se ele olhar para mim, que se eu conseguir chamar a atenção dele, algo diferente ele vai poder fazer por mim. E aquele cego, quando ouve que Jesus estava chamando ele, ele se levanta rapidamente e vai ter com Jesus. E quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Talvez em outras condições uma outra pessoa iria ficar reclamando, se lamentando sobre aquilo que ele não tinha, sobre aquilo que ele gostaria de viver e que não viveu, mas aquele cego não se importou com isso. O tema do nosso mês de dezembro é sobre o homem no tanque, o paralítico no tanque de Betesda. E quando Jesus perguntou para ele o que ele podia fazer, ele se lamentou porque não tinha ninguém que podia levar ele até o tanque quando as águas se agitavam. Diferentemente do paralítico, aquele cego, ele sabia o que ele queria. Senhor, eu quero enxergar, eu quero ver. E imediatamente Jesus abençoou aquele homem e ele foi curado, não somente da sua cegueira física, mas também da sua cegueira espiritual, que diz que ele seguiu Jesus pelo caminho. Ele não simplesmente recebeu a cura e foi embora, mas ele seguiu aquele que o havia curado. Se você precisa de uma cura, assim como a gente já tem falado, seja objetivo com o Senhor naquilo que você deseja. Não se lamente por aquilo que você perdeu, por aquilo que você não viveu, mas olha para aquilo que o Senhor tem a te oferecer de hoje em diante. O seu futuro está nas mãos do Senhor. Todos os seus dias estão contados pelo Senhor. E Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E por isso que nessa noite o Senhor quer tocar na sua saúde, seja ela na sua saúde física, seja ela na sua saúde emocional, e Ele quer transformar esse período de amargura em refrigério. O Senhor quer transformar esse período de amargura em algo doce e agradável para você. Mas para isso nós temos que tomar uma atitude de se levantarmos e irmos de encontro ao Senhor, porque Ele tem nos chamado constantemente. Todos os dias, quando eu e você acordamos, é uma forma do Senhor estar nos chamando para viver uma vida de compromisso com Ele. Então, todos os dias nós estamos tendo a oportunidade de aceitar o chamado de Deus para nossas vidas. Então, é o momento de nós nos levantarmos, deixarmos para trás tudo aquilo que tem nos aprisionado ao mundo, assim como aquela capa simbolizava para aquele cego o seu período de amargura, o seu período de sofrimento, o seu período de cegueira, e ele foi e deixou tudo aquilo para trás. Que nós possamos deixar todo o nosso passado para trás e focar naquilo que o Senhor está nos oferecendo todos os dias. E todos os dias, as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas, para que nós tenhamos a chance de viver algo novo na presença do Senhor todos os dias. Então, nessa noite, aceite o chamado de Deus e largue tudo.
e vá de encontro à presença do Senhor, porque é no Senhor que nós vamos encontrar descanso, é no Senhor que nós vamos encontrar direcionamento, é no Senhor que nós vamos encontrar as palavras de vida, é no Senhor que nós vamos encontrar a esperança necessária para que nos dias difíceis, quando vier as dificuldades, nós possamos continuar crendo que aquele que é poderoso, que começou a obra em nossas vidas, que é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. É hoje que Ele me chama, é hoje que Ele te chama para mudar a sua vida, para transformar a sua história, porque o Senhor não nos chamou para ser uma fonte de águas amargas, mas o Senhor nos chamou para sermos uma fonte de águas vivas. E eu separei uma frase de um autor chamado Victor Hugo, que diz assim: água que não corre forma um pântano. O Senhor não quer que as nossas águas se transformem em pântano, mas o Senhor quer que nós venhamos distribuir da água que nós temos recebido da parte dEle. Então não se feche, mas fale do amor de Deus. Seja um pequeno Cristo por onde você for e deixe que as águas do trono de Deus corram sobre as nossas vidas e que possam alcançar outras vidas e abençoar outras vidas, porque você foi chamado, escolhido de Deus com um propósito. E que nessa noite, que um simples tocar de Deus possa mudar toda a sua história. Que o tocar do Espírito Santo de Deus hoje, na minha e na sua vida, possa movimentar as águas e mover aquela amargura em algo doce, em algo agradável, porque você é uma fonte de águas vivas. E não permita mais que em você essas águas amargas possam tornar sobre a sua vida, mas que todos os dias você peça a graça de Deus, que você peça a misericórdia de Deus sobre a sua vida, para que você não volte mais às mesmas práticas, mas que todos os dias nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Seja íntimo de Deus e você continuará jorrando águas vivas aos sedentos em nome de Jesus. Que nessa noite o Senhor possa continuar falando ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa mover sobre a sua vida e que você possa olhar para dentro de você, para cada uma dessas áreas e buscar o discernimento do Espírito Santo de Deus, aonde você precisa mudar, aonde você precisa permitir que o Senhor toque. Diferente do inimigo de nossas almas, que espera só uma brechinha minúscula para poder entrar e destruir toda a nossa trajetória, o Senhor, Ele bate e espera que eu e você abramos a porta para que Ele entre. Então, se você quer que Deus toque na sua vida, abra a porta para que Ele entre. Abra aquele cantinho mais escuro que você tem medo de abrir a porta. Abra e deixe que a luz de Cristo entre e faça uma grande obra na sua vida, em nome de Jesus.